Olá, graça e paz. Tudo bom, irmãos? Glória a Jesus. Dá uma ajeitadinha aqui na câmera. Aleluia. Bem, queria falar um pouquinho hoje, irmãos, sobre um assunto que por muito tempo ficou escondido da igreja. Satanás conseguiu esconder. Na verdade, é um princípio sobrenatural, um princípio interessante que Deus deixou para a igreja. E, infelizmente, pouca gente conhece isso, irmãos. É algo extraordinário. Eu queria compartilhar com você um pouquinho. Assim, eu procurar fazer um vídeo curto, porque o assunto é muito grande. Eu sei que vai bater em fortalezas, porque bateu em mim também, né? Mas depois que essa palavra cai no coração, irmãos, e a gente entra em prática, nunca mais nossa vida é a mesma. Eu queria falar um pouquinho, irmãos, sobre o propósito da oração em língua na nossa vida. Eu queria ler aqui algumas passagens para nos embasar, né? Mas assim, queria que você ficasse com o coração aberto, porque é algo extraordinário para a sua vida. Amém? Vamos lá, Isaías 40, versículos 28 e 31. Diz assim: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Interessante, né, irmãos? É uma palavra assim extraordinária, porque como eu tenho dito, né, como eu tenho ensinado e aprendido, Isaías é considerado o profeta messiânico, né? Porque Isaías foi o profeta que profetizou com mais exatidão a respeito da vida de Jesus. Isaías ele profetizou com tanta exatidão a respeito da vida de Jesus, irmãos, que em certas situações ele profetiza como se algo já tivesse acontecido. Por exemplo, lá em Isaías 53, quando ele diz que, versículos 4, 5, quando diz que certamente ele levou sobre si as nossas dores, né, o verbo ali está no passado, Isaías fala que ele levou, né, e levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E no versículo 5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Isaías ele profetizou algo a respeito de Jesus como se já tivesse acontecido há 700 anos antes de Jesus se manifestar propriamente dito. Então aqui ele fala uma coisa interessante no versículo 31, a gente conhece muito essa passagem, mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, irmãos, que a palavra diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então é interessante, porque a palavra esperar aqui, no original, é aguardar, mas também é buscar, esperar. A palavra buscar, ela remete para nós, irmãos, uma ideia de ação. Interessante isso, né? Então ele fala que os que esperam, os que buscam ao Senhor, os que buscam no Senhor, renovarão as suas forças. Então, irmãos, tem uma maneira de esperar em Deus. Para que nossas forças sejam renovadas, nós precisamos esperar em Deus. E tem uma maneira de esperar em Deus. E no original a palavra esperar aqui quer dizer buscar. E uma maneira que eu aprendi, irmãos, de buscar o Senhor é através da oração em língua. A gente vai ler alguns textos que vai nos embasar para isso. Vamos ver Isaías, no livro de Isaías mesmo, no capítulo 28, no versículo 11. Isaías 28, verso 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isaías 28, 11 e 12.
Isaías fala assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Amém? Então, a Bíblia diz que por lábios gaguejantes, né, e por língua estranha. Isaías estava profetizando já, irmãos, a respeito desse recurso da igreja da oração em língua. Interessante isso. E diz que esse era o descanso. A oração em língua, irmãos, é um princípio que, se praticado, traz descanso para a nossa alma. Nós vamos agora lá para o capítulo que o apóstolo Paulo trata isso. O apóstolo Paulo, ele tira um capítulo inteiro, né, capítulo 14 de 1 Coríntios, ele tratando a igreja como esse princípio, como esse dom deveria ser praticado na igreja, no culto público. Amém? Então vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14. Vamos começar aí pelo começo. Vamos começar no verso 1. No verso 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Então o apóstolo Paulo, ele começa falando: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Ele vem ali do capítulo 12 de 1 Coríntios, onde ele está falando sobre os dons espirituais, né, a prática, o exercício dos dons espirituais na igreja. Ele vem explicando, e ele termina esse capítulo 12 de 1 Coríntios falando que o amor é um caminho. Mostrarei um caminho sobremodo excelente. Aí ele entra lá no capítulo 13, que a gente chama de o capítulo do amor e tal. E quando ele termina o capítulo 13, ele entra aqui no capítulo 14 dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aí ele vem aqui no versículo 2 e fala: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério ou segredo. Isso aqui é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo fala que quem ora em língua, né, quem fala em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Então, na verdade, irmãos, o que é oração em língua? A oração em língua, irmãos, nada mais é do que um recurso do céu, né, uma linguagem do céu que Deus deixou para a igreja, para que a igreja possa se comunicar com ela de uma maneira que ninguém possa interromper. Ninguém entende. A Bíblia diz que ninguém entende. Né? Diz que quando eu oro em língua, eu falo com Deus. E a Bíblia diz que diz que em espírito fala mistério ou segredos. Uma coisa interessante para você, irmão. Anote isso aí, isso é interessante. Né? Na verdade, irmãos, os segredos, os mistérios de Deus não estão escondidos de nós. Entenda isso. Os segredos de Deus não estão escondidos de nós. Os segredos de Deus estão escondidos para nós, para que a gente possa ser abençoado, para que possa ser descortinado para nós. Tanto é, irmãos, que lá no Salmo 25, verso 14, né, o salmista fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais, ou seja, aos que o temem, ele dará a conhecer os seus segredos. Então, o desejo do coração de Deus, né, é revelar para aqueles que o temem, para os seus filhos, revelar os seus segredos. E a oração em língua, irmãos, é também um dom de revelação. Quando você começa a orar em língua, os segredos de Deus começam a ser manifesto para você. Começa a ser manifesto dentro de você. Amém? Então vamos continuar vendo o que o apóstolo Paulo fala. Aí no versículo 3, ele fala: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Aí a gente entra aqui, irmãos, numa questão que a igreja faz uma confusão tremenda com isso aqui. Não se esqueça que esse capítulo é um capítulo que o apóstolo Paulo está tratando, né,
como praticar esse dom na igreja, no culto público, no culto de domingo à noite. Né? Aí as pessoas falam assim, mas a Bíblia diz que quem ora em língua edifica a si mesmo, então eu vou ficar orando alto na igreja. Eu não... O apóstolo Paulo ele não está falando que não é para orar na igreja, mas na frente a gente vai ver como nós devemos praticar isso na igreja. Mas a verdade é que a Bíblia diz que quem ora em língua, né, edifica a si mesmo. Ou seja, enquanto eu estou orando em língua, irmãos, eu estou orando a linguagem do céu. Enquanto eu estou orando a linguagem do céu, Cristo está sendo formado em mim. A minha vida está sendo edificada, né, sobre a fé santíssima que uma vez foi entregue aos santos. Está lá no livro de Judas, no versículo 3, versículo 20. Judas fala isso, né, que nós devemos batalhar diligentemente pela fé santíssima que uma vez foi entregue aos santos. Né? Mas uma coisa interessante, irmãos, que algumas pessoas acham que a oração em língua não é para todos, que o Espírito Santo só batiza quem ele quer. Mas, irmãos, para pensar. Deus não faz acepção de pessoas. Né? Nós somos filhos amados de Deus. O que é oração em língua, irmãos? Nada mais é do que uma linguagem do céu que Deus nos presenteou para que a gente possa se comunicar com Ele sem que ninguém interfira. É simples isso, irmãos. Por exemplo, nós temos uma cidadania, uma nacionalidade. Né? Nós nascemos no Brasil. E por nós termos nascido no Brasil, nós recebemos, por natureza, uma linguagem que se comunica no Brasil. Uma linguagem de comunicação, que é o português. Só que é o seguinte, irmãos, nós nascemos com essa linguagem, temos uma boca, temos uma língua, mas quem é que fala? Somos nós. Tem até uma brincadeira antiga, não tão antiga assim, mas quem tem mais de 40 anos deve conhecer isso, essa brincadeira. Eu me lembro que a gente falava muito isso. Falava, cala a boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Quem lembra disso? Né? Eu falei muito isso, brinquei muito com isso. Cala a boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. E é exatamente isso, irmãos. A boca é minha. Eu falo a hora que eu quero e eu calo a hora que eu quero. A oração em língua é a mesma coisa, irmãos. A oração em língua é uma linguagem do Espírito que Deus deu para a igreja para se comunicar com ele de uma maneira que ninguém interfira, porque a Bíblia diz que ninguém entende, e em espírito fala o mistério, fala com Deus. Então, na verdade, irmãos, tem alguns que falam que que a oração em língua é a língua dos anjos. Não é a língua dos anjos, não pode ser, porque os anjos, os demônios, também são anjos, e são anjos caídos. E se a Bíblia diz que ninguém entende, nem o diabo entende. Então, na verdade, a oração em língua não é a linguagem dos anjos. O que é oração em língua? A oração em língua é uma linguagem de comunicação da igreja, dos filhos de Deus, com Deus, sem que ninguém interrompa. E ele diz que ninguém entende. E eu acho isso aí extraordinário, irmãos. Eu acho extraordinário nós não conseguirmos entender. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma característica natural, né, de quando nós vamos orar, até na nossa oração, se a gente não vigiar, a gente tenta manipular Deus. Se a gente for orar com o nosso intelecto. E a Bíblia diz que quem ora em língua não entende, não sabe o que está orando. Porque está orando a vontade de Deus. Então a linguagem é do Espírito, irmão. Então assim como você fala o português, você tem condição, todos aqueles que nasceram de novo têm condições de orar em língua. Por quê? Porque é uma linguagem do céu. A Bíblia diz que quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E com isso ele traz, né, a linguagem do céu para nós. Assim como nós temos a linguagem da terra e nós aqui falamos, a linguagem do céu vem com o Espírito Santo para dentro de nós e quem fala somos nós. Até tem um engano muito grande de Satanás, que ele, às vezes, eu conheço muitas pessoas assim, eu mesmo tive essa experiência, né? Às vezes me vinha vontade de falar em língua e eu não falava, porque Satanás me enganava, falando para mim que essa linguagem era da carne, porque eu estava falando as mesmas palavras que o meu irmão do lado. Agora você vê que coisa mentirosa. Não eram as mesmas palavras do meu irmão. Por quê? Porque as palavras não são dele. A linguagem é do Espírito. Na verdade, o Espírito forma as palavras dentro. E nós emprestamos a nossa boca para que o Espírito fale através de nós. Por isso que muitas vezes a gente fala as mesmas palavras que o nosso irmão fala. Amém, irmãos? Outra coisa interessante, irmãos, para a gente ressaltar aqui, é que quando a Bíblia fala de variedade de línguas, na verdade a Bíblia não está falando de variedade, de quantidade de palavras diferentes. A Bíblia está falando ali de variedade de manifestação. Aí eu até anotei aqui pelo menos 4 manifestações diferentes do Espírito através da oração em língua. Né? A primeira que eu anotei é língua
com interpretação, né, que está lá em 1 Coríntios 14, 26 e 28. Quando você começa a orar e de repente você começa a orar em língua, você sabe no seu espírito, no seu coração, que você está intercedendo por alguém, por alguma coisa e que você não sabe quem é. Essa é uma linguagem que a gente depende totalmente do espírito. E depois a gente também vê a línguas como sinal para o incrédulo, que é muito comum, que aconteceu lá em Atos, né, quando a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, aproximadamente 120 pessoas, e diz que de repente um vento impetuoso veio e encheu todos que estavam ali, viram línguas repartidas como de fogo, e cada um começou a falar em língua, e cada um entendia nessa língua natal, e havia várias pessoas de vários lugares, né? E eles oravam em língua e cada um entendia na sua própria língua. Isso é uma manifestação de maravilha para o incrédulo, para a salvação. Também não é isso que eu quero falar, isso também a gente depende totalmente de Deus para isso aí. Tem a língua com intercessão ou gemido inexprimíveis, que são que está lá em Romanos 8, capítulo 26, 27, versículos 26 e 27, que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado para nos assistir na nossa fraqueza. Ali, quando a gente ora em língua, também o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, né? Mas não é essa ainda que eu quero falar. O que eu quero falar, irmãos, é a quarta manifestação, né, que eu classifiquei aqui, né? Na verdade, não é que tenha uma ordem, mas só para a termo didático, né? Que é a oração para edificação pessoal, que é onde a gente está abordando aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, que a Bíblia diz, no versículo 4, que quem ora em língua, né, edifica-se a si mesmo. Esse tipo de manifestação é um presente que Deus deu para a igreja, para todos nós que nascemos de novo, para que a gente possa orar a hora que a gente quiser. Por quê? Porque é a linguagem do Espírito que habita dentro de nós. Nós só emprestamos nossa boca. Eu tenho um hábito, irmãos, de andar na rua orando em língua, eu trabalho orando em língua, tomo banho, varro quintal, dirijo, né? Você pode fazer isso lavando louça, onde você estiver. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você ora em língua, a sua mente, o seu pensamento, o seu intelecto fica infrutífero. Ou seja, como é uma oração do Espírito, não há interferência da nossa mente. Isso é extraordinário. Então você pode prestar atenção em alguma coisa, né? Você pode prestar atenção em alguma coisa e estar orando em língua. Por exemplo, a minha esposa tem uma experiência interessante. Minha esposa, muitos anos atrás, ela era viciada em novela e ela não conseguia se libertar. E um pastor falou para ela: faz o seguinte, quando você for ver novela, você veja a novela orando em língua. Faça isso. E ela foi fazer, ela ia ver a novela e orando em língua. Via a novela orando em língua. E teve um dia que chegou, passou a hora da novela, ela nem lembrou que tinha novela. O Espírito Santo interviu de tal maneira, intercedeu de tal maneira que tirou o prazer dela de novela. E de lá para cá, isso tem anos e anos, irmão. Nunca mais minha esposa viu novela, minha esposa nunca mais foi viciada em novela. Né? E algumas outras experiências também que a gente teve com relação a isso. Então, na verdade, a oração em língua para edificação pessoal, o que é, irmãos? É Cristo sendo formado em você. É a palavra sendo gerada em você. Enquanto você ora no Espírito, né, Cristo vai sendo formado em você. Então, tem vários recursos que a oração em língua traz. Aí, irmãos, só para a gente caminhar mais um pouquinho aqui, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo que se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Aí tem pessoas que falam assim: pô, mas o apóstolo Paulo mesmo fala que ele preferia falar na igreja, mas na frente vai falar um pouquinho, 5 palavras inteligíveis ou com racional, né, do que 10.000 palavras em outras línguas. Sim, ele fala isso e realmente é isso. Só que tem uma coisa, irmãos. Mas na frente a gente vai ver que o apóstolo Paulo fala que ele falava, orava em língua muito mais do que qualquer um, que ele queria que todos orassem. Então o que acontecia, irmãos? O apóstolo Paulo ele passava muito tempo orando em língua. Enquanto ele estava orando em língua, o Espírito Santo revelava as coisas do coração, os segredos de Deus que estavam escondidos para ele, para a igreja. O Espírito Santo revelava para ele. E ele chegava na igreja e ele liberava aquelas palavras que o Espírito Santo tinha revelado para ele enquanto ele orava em língua. E na nossa vida não é diferente, irmãos. Comece a experimentar. Antes de ler a sua Bíblia,
Tira um minutinho, tira um tempinho, 15, 20, 30 minutinhos orando em línguas. E depois vai ler a Bíblia. Você vai ver como a Bíblia vai se descortinar para você de maneira extraordinária. Aí ele fala que quem profetiza edifica a igreja. Então, quem ora muito em língua, irmãos, quem ora muito em língua, profetiza muito, porque profetizar não é você chegar e falar, é isso que eu te digo, mas é você trazer a palavra do coração de Deus para quem está ouvindo. Amém? A oração em língua ela tem o poder de trazer a revelação do coração de Deus para nós. Amém? Aí, para a gente dar um salto grande aí, o vídeo não ficar muito grande, não ficar muito cansativo, vamos lá no versículo 26. Versículo 26, que aqui é extraordinário. Que é extraordinário. Se a gente fosse falar versículo por versículo, poderíamos fazer aí uma exposição textual, né? Mas não é a minha intenção, porque vai ficar muito longo. Então, versículo 26, o apóstolo Paulo fala assim, ó, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então aqui o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja, né, como praticar a prática da oração em língua na igreja. Em momento nenhum ele está falando que não é para orar na igreja. Então ele fala que quando muito dois ou três, e que haja interpretação para edificação. E aí no versículo 28 tem a pepita aí, irmãos. Que o apóstolo Paulo fala assim, ó, mas não havendo intérprete, olha só, se não tiver intérprete, não é para parar de orar. Olha o que ele fala. Se não havendo intérprete, fique calado na igreja. Agora olha só que interessante. Se o versículo terminasse aqui, isso não seria tão legal. Mas o versículo continua. Porque ele fala assim, ó, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Que coisa extraordinária, irmãos. Eu tenho costume, irmãos, de quando eu estou ouvindo uma pregação, quando eu estou no culto, quando eu estou em casa mesmo ouvindo pregação no YouTube, alguma coisa, enquanto eu estou ouvindo a palavra, eu estou orando em língua. Estou orando em língua, baixinho ali. Eu faço isso na igreja, não atrapalho ninguém. Enquanto o pastor está pregando, eu estou lá, recantarabashure, cantarabas, riolabacalamanto, yerequecho, calamante, calamas, recoproque, prasikre, procnar, rebassorocoche, clamasse, cantrabas. Só que eu fico lá baixinho, como o apóstolo Paulo diz, falando consigo mesmo e com Deus. Como é que eu faço? Eu fico lá, só mexendo a minha boca. Eu não atrapalho ninguém. Né? Você já deve ter ido a culto, que chega lá, o pastor está pregando e tem 20, 30 pessoas gritando, falando em língua, ninguém consegue prestar atenção no que está sendo pregado e ninguém é edificado. Então o apóstolo Paulo fala, fique calado na igreja falando baixinho o tempo inteiro. Não perca tempo, ore em língua, irmãos. Oração em língua foi nos dada para edificar nós mesmos, para nos edificar nele, para formar Cristo em nós, para manifestar o poder de Deus através de nós, para nos guiar para a palavra, para nos guiar para a verdade. Nós estamos na dispensação do Espírito, irmãos. Enquanto mais nós oramos no Espírito, mais o Espírito Santo nos guia, mais o Espírito Santo descortina a verdade para nós. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que versículo 9, 10, diz que as coisas, né, que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, né, que jamais chegou ao conhecimento do ano, que está reservado para nós, diz que no versículo 10 diz que nolo foi revelado pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10 fala isso. Então, você quer saber alguma coisa de Deus, quer saber alguma coisa de Jesus, ore em língua, tenha comunhão com o Espírito Santo, que ele sabe todas as coisas a respeito do Pai, e ele vai revelar tudo para você. Amém, irmãos? E para nós encerrarmos, irmãos, no versículo, acho que é versículo 31, 32. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz.
Amém, irmãos? Então isso é interessante, porque a Bíblia diz que o espírito do profeta, você vê que o espírito aqui é com letra minúscula, e é sujeito ao profeta. Eu ouço algumas pessoas falar, porque o apóstolo Paulo aqui está tratando da ordem do culto público, no culto público. E a gente vê muita desordem hoje. E o apóstolo Paulo ele fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Isso é extraordinário, porque a gente ouve pessoas falar assim: não, mas o Espírito Santo me tomou, irmãos, e eu perdi o controle. Por isso eu gritei, por isso eu rolei no chão. Irmãos, a gente pode fazer tudo isso, mas tem que ser com ordem, com decência. O nosso espírito é sujeito a nós. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. E a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Nós temos o fruto do Espírito, nós temos autocontrole e nós precisamos deixar isso se manifestar na nossa vida. Amém, irmãos? Então, assim, eu sei que tem muita coisa para ser falada a respeito do assunto. Talvez para você é um assunto novo, né? Eu sei que isso pode estar batendo numa fortaleza, né, por causa do que você aprendeu no seu coração, mas tenha a mente aberta. Deixa o Espírito Santo falar com você. Leia esse capítulo, principalmente esse capítulo 14 de 1 Coríntios. Leia, releia com o seu coração aberto. E deixa Cristo ser formado em você. Deixa o Espírito Santo guiar você. Entre nessa prática, ore em língua. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sua mente vai ser renovada. O Espírito Santo vai te guiar toda a verdade. E o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Amém, irmãos? É, talvez eu grave mais alguma coisa a respeito disso, né? Para, de repente, para esclarecer um pouquinho mais para você. Deus abençoe, em nome de Jesus.